Hoje vamos mergulhar num dos conflitos mais brutais e, com certeza, um dos mais esquecidos da história do Brasil. Uma guerra que abalou uma região inteira e deixou marcas que duraram gerações. Esta é a história da cabanagem no Amapá. Vamos voltar no tempo para o início da década de 1830. A história que a gente vai desvendar aqui é basicamente sobre como um barril de pólvora social explode. É sobre como queixas antigas, muita desigualdade e, para piorar, uma ofensa política podem se transformar num conflito longo e muito violento. Para entender bem essa história, a gente vai seguir um caminho de 4 partes. Primeiro, o cenário, uma província no limite, o nosso barril de pólvora. Depois, a revolta do povo começa, que é a faísca que faltava. Aí a coisa esquenta de vez em o Amapá entra na luta. E por fim, vamos ver as consequências em um conflito interminável. Beleza, então vamos começar pelo começo. Para entender por que tudo explodiu, a gente precisa primeiro sentir o clima da época. As tensões que já estavam ali, borbulhando no Amapá, bem antes de qualquer tiro ser disparado. A gente está falando do período regencial do Império, basicamente uma época de muita instabilidade política, já que o futuro imperador ainda era uma criança. A percepção geral era de que o governo central era, bem, incompetente. As políticas que vinham de lá não ajudavam a vida do povo, pelo contrário. A distância entre ricos e pobres só aumentava, e a terra ficava na mão de poucos. Era o cenário perfeito para uma revolta. Mas, sabe, além de todo esse descontentamento que já estava no ar, uma atitude específica do governador da província foi a gota d'água. Foi o que transformou aquela frustração geral em raiva pura. Em 1833, o governador Bernardo Lobo de Sousa simplesmente tirou de Macapá o status de vila e rebaixou a cidade a um simples povoado. E olha, isso não foi só uma questão de burocracia, não. Foi visto como uma humilhação gigantesca, uma ofensa que travou o progresso da região e feriu o orgulho do povo. Então, o cenário está montado. O Amapá é um barril de pólvora. A humilhação ainda está fresca na memória e a faísca que vai botar fogo em tudo isso não veio de dentro. Veio da província vizinha, o Pará. Vamos ver como isso aconteceu. Primeiro, o que exatamente significa cabanagem? O nome vem das cabanas, as casas humildes onde vivia a maioria dos revoltosos. Essas pessoas, os cabanos, eram em grande parte mestiços, ribeirinhos, e o nome deles virou o símbolo de toda uma revolta popular contra a elite. E aqui a gente vê o tamanho da divisão social da época. De um lado, os cabanos, um movimento que queria a reforma, a maioria mestiça das comunidades rurais que buscava desafiar o sistema. Do outro, a elite, os grupos dominantes, brancos, que viviam nas cidades e, claro, tinham pavor de perder o poder e os privilégios. Eram dois mundos prestes a bater de frente. E a batida aconteceu. No dia 7 de janeiro de 1835, a revolta explodiu de vez, lá no Pará. E a notícia desse levante começou a se espalhar, chegando cada vez mais perto da já explosiva região do Amapá. E foi aí que o pavio aceso finalmente encontrou o barril de pólvora. O conflito que tinha começado no Pará transbordou, atravessou as fronteiras e chegou com tudo no Amapá. A tensão que estava guardada virou guerra aberta. Essa linha do tempo dá uma boa ideia de como tudo aconteceu rápido. Pense só, 1833, a humilhação de Macapá. 2 anos depois, em janeiro de 35, a revolta estoura no Pará. E nem um ano depois, em dezembro, a violência já estava batendo na porta de Macapá. Os reforços do Império chegaram logo em seguida, mas a luta se arrastou por anos, até 1840. Ok, mas e essa primeira batalha, como é que foi isso na prática? O que aconteceu quando os cabanos de facto atacaram as principais vilas do Amapá? A gente pode dividir esse ataque em 4 momentos. Primeiro, o timing foi perfeito para os rebeldes, porque os soldados locais estavam com salários atrasados. Segundo, a invasão, em 20 de dezembro de 1835, que foi extremamente violenta. Terceiro, a resistência, liderada por figuras como o presidente da Câmara, António Picanso. E quarto, a vitória inicial. Apesar de tudo, as forças locais conseguiram expulsar os invasores. Mas quem achou que a guerra tinha acabado com essa primeira vitória estava muito enganado. Aquilo não foi o fim. Na verdade, foi só o começo de um capítulo muito mais longo e sangrento. Porque expulsar os cabanos uma vez não resolveu o problema. Pelo contrário, o que começou a partir daí foi uma fase muito mais desgastante do conflito, uma guerra de atrito que ia se arrastar por um tempo que ninguém imaginava. Os cabanos que foram expulsos não desistiram. Eles se reagruparam ali perto, na ilha de Marajó, e continuaram sendo uma ameaça constante. Vendo isso, o Império mandou reforços. E mesmo que a revolta tenha diminuído nas cidades, no interior
a guerra continuou pegando fogo por mais 4 anos. 5 anos. Vamos parar para pensar nesse número. Foi esse o tempo que o conflito durou ali na região, desde o primeiro grande ataque em 1835 até as coisas finalmente se acalmarem lá por 1840. Uma guerra realmente longa e, sem dúvida, devastadora. E aqui tem um detalhe sobre a cabanagem como um todo que é impressionante. Apesar de no fim a revolta ter sido derrotada, ela tem um lugar especial na história do Brasil. Por quê? Porque foi um dos pouquíssimos movimentos populares da nossa história que de fato conseguiu tomar o poder. Mesmo que tenha sido por pouco tempo, eles conseguiram. Então fica claro que esse conflito não foi só um evento isolado, uma nota de rodapé nos livros de história. Foi uma guerra de verdade, sangrenta e longa, que deixou uma cicatriz profunda na região, mudando para sempre a sua paisagem social e política. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, não é? A cabanagem no Amapá foi uma revolução que deu errado? Uma causa perdida? Ou será que foi talvez um processo de parto muito doloroso, mas necessário para forjar uma nova identidade para aquela região? Uma identidade nascida no meio do conflito? A resposta talvez resida no legado que essa guerra deixou.